Meninas, então, bom dia e mais uma vez. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Perfeito. Então, nós vamos iniciar esse encontro aí passando para vocês algumas informações e aí logo depois a doutora Nayara já entra com o tema, tá? Hoje eu quero trazer para vocês dois grandes e importantes parceiros nossos, que é a Jujuba Editora. Ela está com a gente, está presenteando vocês também. Nós vamos fazer alguns sorteios durante o encontro e vocês vão receber, algumas de vocês, sendo sorteadas, receberão um livrinho aí. Se vocês tiverem interesse, podem acessar aí o site delas. Elas estão oferecendo para a gente um cupom de desconto de 20% na primeira mensalidade do Clubinho de Literatura de Colo. É bem interessante porque a gente consegue já passar para as crianças, ainda bebezinho, a importância de ler, a gente traz a proximidade de estar com a criança, de viver o momento junto, um momento mais lúdico, trazer um pouquinho de diversão. E a gente está aí, só dependendo da agenda da Dani, para a gente marcar a entrevista com ela sobre as perguntinhas que vocês mandaram, né, sobre as dúvidas de leitura para os bebês, e assim que a gente tiver essa data, a gente já marca para vocês também. A gente trabalha também com a Nuquicere, que é uma plataforma que traz bastante conteúdo para vocês, tem informações sobre o desenvolvimento do bebê, o plano de gestação, é bem bacana. E ela também presenteia vocês aí com uma mamadeirinhazinha, tá bom? Maraísa? Queria falar com vocês também sobre o grupo que a gente O Maraísa tá cortando, acho que não sei se é só para mim ou se para todas. Vocês conseguem ouvir bem a Maraísa? Então, a gente de gestante. Não, tá cortando mesmo. Tá cortando a ligação. Tá picado. Deixa eu mudar aqui. Gente, que eu acho que é a... Nalva, começa falando para elas do grupo. Tá. E aí eu já entro falando das... Perfeito. Então, meninas, nós iniciamos o grupo Bebê Crescidos em novembro de 2021, porque a gente entendeu que existia essa necessidade da gente estar buscando algo a mais e acompanhando vocês num período para que vocês pudessem se adaptar à volta da licença maternidade, esse período de trabalho eu bebê ainda muito pequeno, né? Então, o nosso objetivo, meu e da Maraísa, foi de poder acolher vocês quando retornassem ao trabalho e que nós pudéssemos dar continuidade nesse trabalho que a gente iniciou com vocês lá quando vocês nos procuraram informando que estavam gestantes, né? E hoje nós temos 66 mães participando do grupo. Eu peço para as mãezinhas que, quando retornarem ao trabalho, nos procurem para entrar nesse grupo, porque é bastante importante a participação de vocês, né? Tanto porque às vezes vocês precisam de, sei lá, de repente algum auxílio em relação ao convênio que vocês não conseguem, a gente consegue ajudar, e também porque a gente queria compartilhar com vocês, né, Maraísa, assim, esse benefício que a gente conseguiu a partir desse grupo, porque a gente percebeu a necessidade das mães, quando retornam ao trabalho, continuar amamentando o seu bebê, mas muitas vezes elas não têm oportunidade de trazer o bebê para o CDI ou faz parte da planta do Pernambuco ou das Nações Unidas, onde a gente não tem creche, e elas não tinham como fazer ordenha desse leite e levar para o bebê. E muitas vezes elas acabavam fazendo a ordenha por dor e desprezando o leite porque não tinha orientação de armazenamento e de trajeto, né? E a gente conseguiu, ainda uma coisa bem tímida, né, Maraísa? Um espaço para ordenha, né? A gente ainda está... É uma coisa provisória, né? A gente conseguiu esse espaço liberar nas plantas onde a gente tem ambulatório, né? Já que a gente tem esse espaço aqui e manda nele, né? A gente conseguiu liberar para vocês, então a ideia é tornar isso cada vez mais certo, mais adequado para vocês, né? E de repente conseguir disponibilizar em outras plantas. Não sei se tem gente aqui hoje de Londrina ou de Anápolis, mas a ideia
conseguindo, ganhando esse espaço, né? Então, por isso que é importante a participação de vocês no grupo. Sempre dividam com a gente as dúvidas, as angústias de vocês. Se não quiser falar no grupo, chama a gente no privado. A gente tem um e-mail também agora, programadegestantes@che.com.br. Manda a dúvida para a gente, manda a dificuldade se vocês estão tendo, que a gente tenta achar uma solução. Às vezes não é o ideal, às vezes a gente consegue parcialmente solucionar, mas sempre tem um jeitinho, sempre dá para fazer. O que não pode é ficar com essa dúvida, ficar com essa dificuldade e achar que não deu certo e, de repente, perder uma amamentação, por exemplo, por conta disso. Então, não é isso que a gente quer ajudar sempre vocês, tá? Então, sempre nos procurem, seja para isso, ou seja para qualquer outra dúvida. Às vezes não é uma coisa boba, não é. Às vezes vocês ficam pensando, imagina, sou só eu que vou encher o saco, né, para falar disso, é só o meu bebê que faz, é só o meu bebê que é assim. E não é. Às vezes é uma questão que, de repente, as outras mães também não falaram. E era o que estava acontecendo com essa questão da ordenha, tá bom? Então, sempre que precisarem, procurem a gente. É isso. Nós estamos aí com uma campanha de hábitos saudáveis em andamento, eu tenho compartilhado no grupo com vocês. Uma coisa que é bem interessante para vocês, meninas, até dezembro nós estamos isentando a consulta com as nutricionistas, então participem do programa dos hábitos saudáveis. Hoje a gente vai lançar Próximo desafio. Isso, é o segundo desafio, né, que essa foi a primeira semana, e onde a gente precisava fazer uma foto de um prato saudável, e uma foto da gente praticando atividade física. Então, hoje a gente lança o desafio para vocês participarem aí na próxima semana. E hoje até às 5 da tarde pode postar lá na foto oficial que está valendo ainda, tá? E a isenção da coparticipação com a nutricionista e também para fazer bioimpedância vale para os dependentes também do convênio, tá? Então, de repente alguém está aí, não está no pique ainda, mas queria começar, ou quer pôr o marido na linha aí, pôr o companheiro na linha, pode mandar ele lá na nutricionista, que está valendo também a isenção, tá bom? Bom, nós vamos ter, como eu falei para vocês, o sorteio no final do encontro, tá? Para participar do sorteio, precisa preencher a lista de presença, que eu vou disparar para vocês aí logo que a doutora começar a falar. Tem que estar presente também no momento do sorteio. Além dessa cesta mega bacana que vocês estão vendo aí na fotinho, a gente vai sortear mais 5 kits, que vai ter aí o livro da Jujuba, produto da Nuke e da Johnson, tá bom? E agora a gente libera o espaço para vocês aí, meninas, para a doutora Naira, que já esteve aqui com a gente no outro encontro e foi muito bom, foi super produtivo, todo mundo gostou bastante. Elas são parceiras nossas do FEME. E também vou lembrar, acho que a Nicole vai falar um pouquinho do FEME para vocês, tá? A gente está também com a campanha Outubro Rosa, a gente esqueceu até de colocar aí, né, Nalva? É verdade. A gente está com isenção também para fazer os exames preventivos, né? Relacionados à saúde da mulher. Então, também está valendo para funcionários e dependentes, tá? A isenção. Então, aproveitem para fazer. O FEME tem um espaço super legal também para fazer. É um lugar muito bom para a gente, quem for daqui de São Paulo, para realizar os exames. Mas aí eu vou deixar com a Nicole, que ela vai falar muito bem sobre isso, tá bom? Aproveitem bastante, tá bom, meninas? Obrigada, Maraísa. Obrigada, meninas. Muito bacana a iniciativa de vocês. Gostaria de começar me apresentando. Eu sou a Nicole, faço parte do setor de relacionamento empresarial aqui do FEME. Queria agradecer primeiramente, né, a oportunidade de poder aqui trazer novamente o Laboratório FEME aí, em parceria com a doutora Naira, para introduzir esse conteúdo tão importante aí, não só para as mamães, né, mas para mais mulheres também. Mas antes dela introduzir, eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu gostaria de apresentar brevemente o Laboratório FEME.
Para quem ainda não conhece, nós somos um laboratório de medicina diagnóstica totalmente especializado e dedicado na saúde feminina. Então, um laboratório onde nós mulheres conseguimos realizar aí praticamente todos os exames preventivos, desde os mais básicos aos mais elaborados, né? Exames laboratoriais ali de análises clínicas, exames também de imagem, ressonância, ultrassom, nós conseguimos realizar aí dentro do FEME. Nós somos um laboratório com corpo clínico especializado, colaboradores treinados e capacitados, temos aí equipamentos de alta tecnologia e uma estrutura física acolhedora que, para quem já conhece o FEME, sabe do que eu estou falando, que é o nosso propósito aí, esse acolhimento, desde o atendimento com a paciente até a nossa estrutura física. Hoje, atualmente, nós somos um laboratório aqui da capital de São Paulo, com mais de 12 unidades espalhadas por aí, mas que estamos também, nesse momento, passando ainda por fase de expansão. Então, no futuro bem breve, né, a gente pretende estar atendendo a outras capitais e estados também. Quero apresentar para vocês algumas das nossas ações sociais. Essa em específico que eu apresento aqui é uma ação que acontece durante todo o ano e fica disponível aí dentro de qualquer unidade do FEME, que é a nossa ação da mamografia do bem e também a complementar desse ano o Papa Nicolau do bem, que são duas ações sociais que acontecem quando uma mulher vem aqui à unidade do FEME realizar qualquer exame que ela esteja precisando ali naquele momento e ela consegue, ao final desse atendimento dela, solicitar na recepção o voucher dessa doação e doar tanto um exame de mamografia para uma mulher que ela conheça, né, que não tem ali condições de realizar o exame, e também doar um Papa Nicolau para uma mulher nessa mesma condição que não tem ali um fácil acesso à unidade. Então, é muito bacana. É uma ação que acontece aí durante todo o ano, e essa mulher que vai receber a doação, ela só precisa ter em mãos mesmo o pedido médico, né, com a recomendação ali descrita que ela precisa de fato fazer o exame, e para o exame de mamografia, ela só precisa ter a partir dos 40 anos, que aí já é o ideal para a realização do exame. Participem, é uma ação que acontece durante todo o ano, e é muito legal porque além de você estar cuidando da sua saúde, você também consegue promover e levar esse autocuidado para uma outra mulher que você conheça. Ô, Nicole. Oi? Só um minuto, as meninas estão me falando aqui no chat que elas estão ligando no FEME para agendar os exames dela, porque nós temos recomendado, e elas não estão conseguindo, porque estão recebendo a informação de que não estão mais atendendo o nosso convênio. Eu queria esclarecer para elas aqui que vocês estão sim atendendo os nossos convênios, que houve uma mudança em relação à Sul América no plano básico exato, que é o nosso, mas é na categoria de pessoa física, de empresarial não, continua tudo igual, tá, meninas? Então, vocês podem ligar lá sim. Se por acaso vocês receberem essa negativa de que o convênio não atende mais, o FEME não faz parte mais do nosso quadro, aí é só vocês falar que vocês são empresa, não é isso, Nicole? Isso mesmo. Aí qualquer coisa também pode mandar para a Carol ou para mim mesmo, que a gente verifica em especial e pontualmente dentro dessas pacientes o que aconteceu, como que chegou essa informação para elas, tá bom? Perfeito, obrigada. Imagina, eu vou compartilhar aqui também um vídeo que a gente preparou especialmente aí para as mulheres dentro do mês de Outubro Rosa, né, que é muito especial também. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com áudio. Só um minutinho.
Você foi forte até quando não podia. Segurou muitas lágrimas para confortar os que estavam à sua volta. Afinal, você é porto seguro. Em toda a sua batalha, você foi exemplo, poesia e inspiração. Mas você é a poetisa. Continue escrevendo a sua história. Sua perseverança nos permite que a música seja vida, alegria e fé. Estamos com você, pois o cuidado de uma é o cuidado de todas. Bom, pessoal, muito obrigada a todas. Encerro aqui minha participação deixando essa mensagem tão importante para vocês. Gostaria de agradecer novamente aqui em nome do FEME, né? Vou disponibilizar no chat também alguns dos nossos canais de atendimento. Para quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente por lá também. Doutora Naira, muito obrigada aí pela parceria de sempre. Seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. De fato, já falei com um grupo de gestantes de vocês antes. E é um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai falar... bom, para quem não me conhece, eu sou a Naira, ginecologista e obstetra e palestrante. Vocês já devem estar vendo a minha tela, estão aí as minhas redes sociais, convido vocês a me seguir por lá. Eu falo muito sobre saúde feminina, menos em Outubro Rosa, que Outubro Rosa pouco tenho tempo de passar por lá, por conta da quantidade de palestras que a gente tem. Mas divido um pouco da rotina com meu filho, eu tenho um filho de 4 anos também, e a gente pode, enfim, esclarecer dúvidas, trocar experiências por lá. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade na gestação e no pós-parto, que é um tema delicado, que a gente fala pouco, e que eu acho que tem alguns pontos muito interessantes para a gente aprender ou pensar. Então, primeiro ponto para a gente desmistificar, desconstruir, é que o sexo na gravidez ele é permitido e saudável. Claro que existem situações de contraindicação, quer dizer, de necessidade de repouso da relação sexual, mas a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Então, ele não causa nenhum prejuízo ao bebê de desenvolvimento ou de crescimento, e a gente precisa aprender a lidar com essa situação durante a gestação. Adaptações são necessárias, principalmente de posicionamento, justamente pelo crescimento do volume abdominal, pelas modificações que o corpo da mulher passa. Então, determinada posição que te trazia conforto antes pode não te trazer conforto agora, ou determinada situação que te trazia conforto antes pode não te trazer conforto agora. Essas adaptações vão acontecer durante a gestação e também depois que o bebê nascer, mas ele sim é permitido, saudável e não traz nenhum malefício para o desenvolvimento do bebê. É importante aqui a gente colocar um ponto que às vezes a mãe da primeira gestação, uma mãe de primeira viagem, ela não sabe disso e pode se assustar. Então, quando o pênis entra na vagina e ele encosta lá no colo do útero, ele promove uma contração do útero. E essa contração se intensifica no momento do orgasmo. Então, é normal para uma paciente que tem já um útero notável, mais volumoso, que ela perceba essa contração do útero, ele fica mais durinho, imediatamente depois da relação sexual. Mas é uma contração transitória, ele fica mais durinho imediatamente naquele momento. E daí, minutos depois, isso já retorna à normalidade. Não é uma contração de trabalho de parto, nem uma contração recorrente, é pontual. Dessa forma, não gera dilatação, nem nenhum tipo de prejuízo para o desenvolvimento do bebê. Mas, claro, existem contraindicações, justamente por conta dessa contração que acontece, em situações de maior risco para a gestação, pontuais, que eu vou falar aqui para vocês, a relação sexual fica proscrita, fica contraindicada, para evitar que alguma complicação maior aconteça. Então, por exemplo,
no trabalho de parto prematuro, quer dizer, essa mãe já teve contrações prematuramente, que foram inibidas, ela já mantém repouso, já tem uma porção de orientações de cuidado ao redor, essa mãe não pode ter relação sexual, porque essa contração, que é única e isolada, pode, no caso dela, deflagrar outras contrações, ser o gatilho para outras contrações. Para mães que já tiveram sangramentos, e aqui essa palavra é muito ampla, então claro que a obstetra de cada uma de vocês vai orientar, mas geralmente quando esses sangramentos são relacionados ao colo do útero ou a áreas de descolamento da placenta, está contraindicada a relação sexual. Porque nesse processo de contração do útero, nestes casos de pacientes que já tiveram essa ocorrência, esse sangramento pode voltar a acontecer e essa área de descolamento pode expandir. Pacientes que tenham colo curto diagnosticado no ultrassom, isso é uma medida que a gente geralmente faz no ultrassom de segundo trimestre, no morfológico de segundo trimestre. Quando o colo é curto, a chance de trabalho de parto prematuro para essa paciente é maior, e por isso a gente vê com ressalvas e restrições a prática de atividade sexual. E pelo mesmo motivo na incompetência istmo-cervical. A incompetência istmo-cervical é quando o colo do útero não dá suporte para o bebê lá dentro. Geralmente essa mãe já teve um aborto, uma perda anterior relacionada a isso. Então, pelo mesmo motivo do colo curto, essa paciente não pode ter relações sexuais pelo risco dessas contrações gerarem uma pressão no colo do útero curto ou incompetente que não vai suportar e vai resultar num trabalho de parto prematuro. Então, sim, existem contraindicações para a relação sexual durante a gestação, mas elas são sempre pontuadas pela sua obstetra e precisam sempre ser esclarecidas e entendidas por vocês. Mas para quem não tem contraindicações, eu já entendi que o sexo é permitido, é saudável durante a relação e que não causa nenhum prejuízo para o desenvolvimento do bebê. Mas é claro, eu preciso usar proteção sempre. Existem aqui entre as pessoas que nos ouvem, situações diferentes. Então, a gente tem relações monogâmicas, em que essa gestação foi programada, e tá tudo bem, você já tem uma relação desprotegida com o seu parceiro, porque ele é seu parceiro há muitos anos, e situações de gestações que podem não ter acontecido programadas e não estarem num cenário de um casal tradicional dessa forma. Então, se eu for ter relação com o meu parceiro, se eu tiver exposição possível de infecção sexualmente transmissível, eu preciso usar preservativo, afinal de contas, estando grávido, meu bebê está exposto de forma muito mais potencial a qualquer tipo de infecção que eu tenha. E daí, a gente passou pelo momento da gestação, a gente tem o parto e chega no puerpério. E o puerpério é um momento muito específico que a gente precisa entender como é e entender como que a sexualidade se encaixa nesse momento. O puerpério, ele tem início imediato depois do parto, quer dizer, esse momento, esse período da vida da mulher começa imediatamente após o parto. E ele tem duração um pouco discutível na literatura. Então, a gente pode encontrar livros, relatórios médicos que falam que o puerpério dura todo o tempo até que o corpo da mulher regrida a condição pré-gravidez. Quer dizer, todas aquelas modificações do esqueleto, do útero, dos vasos sanguíneos, todos eles regridam até a situação pré-gravidez. Porém, se a gente pensar na amamentação, que é uma modificação que acontece e que pode durar por até 2 anos, segundo as recomendações das entidades mais renomadas do Brasil e internacionais, esse puerpério vai ser infindável, né? Não vai acabar nunca. Então, por isso, a gente assume mais uma descrição mais restrita da literatura médica que fala que esse puerpério dura até 40 dias depois do momento do parto. Nesses 40 dias, essas modificações mais agudas do corpo da mulher, elas se refazem, elas regridem a situação pré-gravidez. Mas algumas, como a amamentação, vão ainda perdurar por mais tempo. E daí, entendendo que tem esse conceito aí por volta do puerpério, o que ele traz? Bom, ele traz essa regressão, como a gente estava falando. Então, meu útero vai contrair pouco a pouco, dia a dia, até voltar a um tamanho muito próximo que ele era antes da gravidez. Aquele monte de vaso sanguíneo que se fez a mais para favorecer uma circulação maior no meu corpo, também alguns vão regredir porque não vão ter necessidade. Aquele volume de sangue maior que se formou durante a gravidez, que gerou até uma anemia no meu exame de sangue, que é normal, é fisiológica da gravidez, aquele volume de sangue maior,
também diminui, porque se eu tenho menos vaso sanguíneo, eu também vou ter um volume sanguíneo menor. Aquele inchaço maior que acontece na gravidez e até uma semana pós-parto também regride, quer dizer, as coisas vão retornando ao normal. Mas nesse momento do puerpério, a gente pode, por todas essas alterações, que são comandadas pelas alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher, a gente pode entrar num momento que chama blues puerperal, que não tem nada a ver com depressão pós-parto, mas que traz uma melancolia, um choro fácil, uma falta de adequação àquele momento tão almejado, tão sonhado da chegada do bebê. Mas é aquele momento em que você está se adaptando, se encaixando, tipo, como que era a minha vida antes e como que ela vai ser agora? Eu não enxergo muito à frente para entender como a minha vida vai ser agora. Ela se assemelha a uma neblina, a gente costuma comparar essa fase a uma neblina. Então, esse momento, pontualmente, é muito comum e costuma durar até 10 dias aí do início do puerpério. E isso pode, claro, influenciar muito no retorno à sexualidade. Mas a gente precisa entender em que momento o sexo no puerpério pode acontecer. O puerpério tem todas essas regressões, e uma delas que eu citei foi o retorno do volume do útero ao próximo do que ele era antes de eu engravidar, porque o útero é igual bexiga de festa infantil, né? Eu tenho ela, tiro ela do saquinho, ela é bem pequenininha. Daí eu encho ela de ar e se eu murchar ela, ela não volta a ser exatamente do mesmo tamanho das amigas, que nunca foram enchidas do pacote. Mas o tamanho fica bem parecido. É essa a comparação do útero. E para que ele consiga voltar ao seu volume muito próximo do que era antes, é muito importante que a gente não tenha relação nesse período. Por quê? Porque o risco infeccioso nesse período é muito maior. Então, nesses 40 dias pós-parto, geralmente as pessoas chamam isso comumente de quarentena, a relação sexual não é indicada pelo risco infeccioso que ela traz. Não, Naira, mas meu parceiro é o mesmo, eu, assim, confio nele, tá tudo bem. Não é por isso. É porque esse mecanismo de entra e sai da vagina, pensando aqui numa relação heterossexual tradicional, esse mecanismo do entra e sai da vagina pode empurrar algumas bactérias, alguns fungos, alguns patógenos para dentro da vagina. E a gente tem aí uma recém-mãe, uma puérpera, com um sistema imunológico muito fragilizado, que é comum, e a gente sabe que puérpera é público-alvo de vacinação, de cuidados específicos quando a gente tem alguma doença em maior circulação na população. Então, é um público com uma maior fragilidade imunológica, não é só o bebê, a puérpera também. Quer dizer, se eu ponho um patógeno para dentro da vagina, a chance de eu ter uma infecção oportunista é maior, e com um útero ainda no processo de regressão. Dessa forma, com um colo do útero mais dilatado, mais aberto, mais fácil para que os patógenos entrem. Mas, Naira, meu parto não foi normal, foi cesárea, meu colo do útero nem dilatou. Mas ele fica amolecido e modificado por conta desse retorno, dessa contração do útero. Então, mesmo assim, a gente considera que ele tem algum tipo de abertura no pertúito do colo do útero e facilita a entrada dos patógenos. Quer dizer, então, de fato, nesses 40 dias pós-parto, eu não devo ter relações sexuais tradicionais de penetração, porque isso pode me trazer riscos infecciosos. Nada impede que essa mulher troque carícias com seu parceiro, claro que não, mas essa relação sexual de penetração tradicional, essa sim pode trazer riscos infecciosos para ela. E daí a gente também tem que entender que é um momento que traz muitas mudanças para a mulher. Então, falando do puerpério e da gestação. Então, no período da gestação, você pode ter alterações da libido, afinal de contas, é um momento diferente, você tem ali preocupações da gestação, é uma adequação a um corpo em modificação constante. O ressecamento é mais raro de acontecer durante a gestação, então essa parte não costuma trazer desconforto para a gestante. Mas, se trouxer, tem que ser dividida na consulta de pré-natal, porque tem alternativas para isso. As dores na relação, que podem trazer uma mudança de posicionamento, enfim, aquela posição que era boa, agora não passa a não ser tão boa, também pode acontecer na gestação, e a gente tem que ir se adaptando conforme o corpo vai modificando, e é um momento muito específico,
que a gente tem que entender e respeitar os nossos desejos e o que a gente não quer fazer naquele período. Entendendo aquela contração do útero e respeitando as contraindicações. Agora, no puerpério, o cenário é completamente outro. É um cenário em que a libido tem uma queda importante pelas mudanças hormonais que acontecem e que pode se somar àquele blues puerperal que eu citei para vocês. Então, é normal durante o puerpério você ter uma queda brusca da libido pelas alterações hormonais, pelo blues puerperal e pelo momento que você está vivendo. Quer dizer, por essa rotina ainda em adequação, por uma demanda de um bebê pequenininho muito grande, muito intensa, que pode dificultar, e sempre dificulta, o seu sono, o seu repouso. Então, faz com que você não tenha muito de fato disposição para o sexo nesse momento, o que não afeta tanto aqueles 40 dias de restrição de atividade sexual por conta do risco das infecções. Os ressecamentos no puerpério são muito intensos pela modificação hormonal que acontece. Então, nesse período, é importante conversar com a sua obstetra, entender qual lubrificante você pode usar, quais são os recursos que se adequam a você. Lubrificantes aqui à base de água ou à base de óleo são os dois perfis que a gente tem no mercado, eu já explico para vocês entenderem qual que é a diferença. Mas eles são importantes tanto pelo ressecamento que o hormônio produz no seu corpo, quanto pelo tempo que você ficou sem ter atividade sexual. Porque considerando que você tenha tido relação sexual na semana em que seu bebê nasceu, mesmo assim você vai ficar pelo menos 40 dias sem ter relação sexual. Quer dizer, é de 40 para mais. Esse tempo sem atividade sexual gera uma contratura da musculatura da região genital, uma perda de elasticidade em que esse ressecamento acontece de forma mais intensa e pode gerar dor e bastante desconforto, até interromper a atividade sexual. Existem dois tipos de lubrificantes disponíveis no mercado, lubrificante à base de água e lubrificante à base de óleo. E esses lubrificantes, ambos, você já encontra para vender na farmácia, é fácil de encontrar, você só precisa ler lá na descrição se ele é à base de água ou à base de óleo. O à base de água, que já é mais antigo no mercado, que todo mundo já conhece bem, ele parece uma gelatina, uma geleia. Então, ele tem um toque mais gelado e uma durabilidade menor na relação sexual. Porém, ele é o que pode ser usado com camisinhas à base de látex. Então, se você usa preservativo com seu parceiro, porque não é um parceiro fixo ou porque assim você se sente mais confortável, você só deve, e se esse preservativo é à base de látex, você só pode usar o lubrificante à base de água. Agora, o lubrificante à base de óleo, ele não tem um toque tão gelado, ele tem um toque mais aquecido, porque você pode esfregar ele na mão. Ele também não tem uma durabilidade menor, quer dizer, ele dura bastante tempo na penetração, mas ele não pode ser usado com camisinhas à base de látex. Existem outras camisinhas que não são de látex, que são inclusive das mesmas marcas dos lubrificantes de óleo, à base de óleo, você acha lá tudo juntinho na farmácia para vender, que podem ser usados com o lubrificante à base de água, mas camisinhas de látex, que são as mais comuns da gente encontrar, não podem. Então, geralmente, o lubrificante à base de óleo é mais confortável para ser usado, é mais duradouro na relação, e nesse momento ele pode ser muito importante. Mas essa ressalva para quem usa preservativo, principalmente preservativo à base de látex. E só uma dica importante, como que eu uso lubrificante na relação? Aplico no pênis, não na vagina. Porque quando o pênis penetrar, pensando numa relação heterossexual tradicional, quando o pênis penetrar, ele vai espalhando esse lubrificante pela parede da vagina. Guarda essa dica, na hora do puerpério isso pode ser muito importante. Na verdade, não na hora do puerpério, porque naquele momento você não pode ter relação. Mas depois daqueles 40 dias, na retomada dessa atividade sexual, isso pode ser muito importante. O que eu queria deixar de mensagem final para vocês é que cada período tem de fato a sua beleza, as suas memórias, as suas dificuldades, os seus obstáculos, e a gente tem que viver o momento sem esquecer que ele é só um momento, ele é transitório, ele não é uma condição permanente. Então, tentando enxergar o que ele traz de positivo e entender que a minha vida sexual pode de fato melhorar muito daqui para frente, daqui a um tempo, é só uma adequação da chegada de um bebê muito novinho, uma mudança no meu corpo que eu preciso respeitar. Então, aí meus canais de comunicação, que eu deixei mais sucintamente no retorno, tá aí o QR Code para todos esses canais, WhatsApp, redes sociais, site cheio de informação legal, todas as entrevistas que eu dou estão lá, o e-mail,
qualquer forma que vocês queiram se comunicar comigo estão aí. Eu vou tomar uma aguinha e vou abrir minha tela para a gente esclarecer alguma dúvida ou fazer alguma troca. Muito bom, doutora Naira, muito obrigada. Imagina. Agora, então, as meninas que tiverem alguma dúvida, se quiserem falar, abrir a câmera ou escrever no chat, se tiver com vergonha, podem falar. Já estou voltando aqui, eu estava fechando minha apresentação, meu olhar estava perdido. Ninguém tem dúvidas, é um tema que em geral traz um pouco de vergonha de falar, né, de restrição, assim, é normal mesmo, de fato. Doutora, a Cláudia Borbola, ela coloca assim, doutora, o óleo de coco pode ser usado? O bebê tá mamando e se eu falo, ele dispersa. Eu já até imaginei a cena, tipo, ele sai, olha, tipo... O óleo de coco, eu imagino que a pergunta dela tenha sido relacionada foi a Cláudia que falou que conseguiu se maquiar em 4 meses. Seu filho deve ter 4 meses, imagino. Tipo isso, talvez. O óleo de coco você pode usar como lubrificante com muitas ressalvas, porque isso entrou na rede social, virou meio que uma modinha, né? Vamos usar o óleo de coco como um meio oleoso e hidratante. O problema é que nem todo óleo de coco que você acha para vender no mercado é pura e somente óleo de coco, né? Às vezes eles têm associações de outros produtos. Sabe quando você está procurando algum produto, você vai lá, eu quero que suco de maçã tenha só maçã. Daí você vê assim, tem suco de maçã, conservante, limão e não sei mais o que. Então, o que você precisa, se você optar por usar o óleo de coco, é procurar um produto que na descrição dos ingredientes tenha puramente e exclusivamente 100% óleo de coco. Ele sim pode ser usado daí nesse caso e ele não vai ser alérgico. Mas se ele tiver outras substâncias, ele pode não ser uma boa escolha. De qualquer forma, eu diria que agora, com uma acessibilidade maior a lubrificantes à base de óleo na farmácia, você encontra ali umas marcas ótimas e bem respaldadas por trás, assim, de marcas grandes de preservativo e lubrificante, quer dizer, com estudo por trás, com uma segurança por trás, porque antes não tinha muito, era difícil de encontrar, você tinha que ir no sex shop para comprar um lubrificante à base de óleo, então era difícil. Então eu acho que esses lubrificantes à base de óleo que você acha na farmácia, além deles serem confiáveis para se usar, eles são mais práticos. Porque imagina você abrindo ali o pote de maionese de óleo de coco, né, no cenário ali. Então, é um frasquinho mais fácil de você guardar, de você aplicar, acaba te trazendo um pouco mais de facilidade aí. Imagina. O que mais? Mais alguém? Tem dúvidas? A Danila escreveu, se alguém descobrir o segredo para ter disposição sexual com um barrigão de 32 semanas e uma rotina de trabalho intensa com uma criança de 4 anos, me contem. Já é o cenário da mãe de segunda viagem, né? Outro cenário, isso aí já estava adaptando essa vida sexual há 4 anos, eu tenho um filho de 4 anos, daí você vai lá, engravida, daí bagunça tudo de novo nessa rotina. Mas alguém, pessoal, tem alguma dúvida? A Jaque escreveu que foi uma palestra maravilhosa. Uma dúvida, por que a camisinha de látex não pode ser usada com lubrificante à base de óleo? A camisinha de látex, ela é danificada pelo óleo. Então, putz, eu tinha um Reels muito bom sobre isso, mas eu não sei se ele tá lá mais no histórico. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Insta que eu tento encontrar ele e encaminho para você, Jaque. Que fazia esse comparativo do que acontece com a borracha do látex ao ser exposta ao óleo. Mas ela se rompe, ela perde capacidade de elasticidade e ela se rompe com mais facilidade. Então, por isso, camisinha de látex só pode ser usado com lubrificante à base de água. E isso é o mais tradicional que a gente achava no mercado até poucos anos atrás. É que eu não posso falar as marcas aqui, mas esse lubrificante à base de água, muito comum de se achar, numa bisnaguinha branca, e as camisinhas feitas com látex. Só que existem pessoas que são alérgicas a látex, esse lubrificante não tem um toque agradável para todas as mulheres, então o mercado se expandiu, graças a Deus, e hoje em dia você encontra camisinhas de outros polímeros, que não o látex, e lubrificantes à base de óleo, mas a gente precisa sempre lembrar dessa combinação, se é látex é água, e se é não látex, daí pode ser óleo.
tá bom? E daí a Monique escreveu, lubrificante só à base de água? Depende. Se você usa preservativo de látex, sim, só à base de água. Se você não usa preservativo, tanto faz, o que te trouxe é mais conforto. E se você usa preservativo de outro polímero que não látex, daí pode ser de óleo ou de água, o que você preferir. Cláudia, sobre o DIU, quanto tempo após o parto vaginal é seguro colocar o DIU? Na verdade, você pode colocar o DIU imediatamente após o parto. No momento do parto, mesmo um parto vaginal ou cesárea, você pode inserir o DIU imediatamente após o parto. É raro de se encontrar caminhos para fazer isso pelo SUS, e também não é muito comum ver isso sendo feito pelo sistema privado. Por quê? Porque o DIU inserido imediatamente após o parto, lembra que o útero vai contrair naquele processo da bexiga, da festa infantil? Então, esse posicionamento do DIU precisa ser muito bem feito para que ele não se perca, quer dizer, não perca seu posicionamento no processo de contração do útero, e daí você tenha que retirar esse, ou ele seja expulso e inserir um novo. Tudo que a gente não quer nesses primeiros 40 dias é qualquer tipo de desconforto nesse sentido. Então, ele pode ser inserido imediatamente após o parto, ou se não inserido imediatamente após o parto, geralmente 6 semanas após o parto. 40 dias a 6 semanas, dependendo da situação, e daí tem que avaliar qual que é o melhor perfil de DIU para você, se é hormonal ou não hormonal, e tudo mais. Mas, em geral, ou imediatamente após, ou 40 dias a 6 semanas depois. E aqui ele escreveu, é normal aumentar o desejo sexual no período da amamentação? Sim, porque um dos tipos de estímulo sexual é o estímulo mamilar, do mamilo. E depois que você ultrapassa a barreira de dor no processo da amamentação, né, porque inicialmente a gente acaba tendo um processo de dor na amamentação pela escoriação, pelo atrito intenso no mamilo, depois que você ultrapassa essa barreira de dor, em alguns momentos, para você, aquele estímulo no mamilo pode despertar esse desejo sexual. Não tem nenhum tabu aí, não tem nenhuma relação com o neném, nada disso. É o estímulo, o atrito no mamilo que pode despertar, mas você entende que você está naquele cenário, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas sim, o estímulo mamilar pode trazer despertar, servir como gatilho aí. A Aline escreveu, devido ao puerpério, a mãe teria opções de suplementação, nutracêuticos ou alimentação que auxiliem na disposição e libido? Nada muito cientificamente comprovado aí, na verdade. O que faz você ter libido? A resposta sexual feminina é muito complexa, muito mais complexa que a do homem, né? Então, ela não envolve só a testosterona. Eu preciso de testosterona para ter uma vida sexual mais animada. Ela não envolve só a testosterona, ela envolve o ambiente, a interação com o seu parceiro, a preocupação. Se você tá lá pensando que o neném pode acordar, ou que você precisa sair para comprar não sei o quê, ou que você tem boleto para pagar, ou qualquer coisa dessas, você não consegue ter esse gatilho cerebral da resposta sexual, e a sua lubrificação não vai ser adequada, e a sua receptividade e a penetração não vai ser adequada, e tudo mais. Então, não é simplesmente a testosterona que desperta essa ação. A resposta sexual feminina é composta de um conjunto do ambiente, de tudo ao seu redor, de todos os estímulos. E não existe nenhum alimento que resolva todos esses problemas ao mesmo tempo. Então, você pode até ir no famoso ovo de codorna, algumas coisas que podem ter um conhecimento nutricional, assim, como alimentos estimulantes, mas, assim, você pode comer uma caixa de ovo de codorna, que num cenário não favorável, ela não vai funcionar, entendeu? Então, a resposta disso, cientificamente, é baixíssima. Se te fizer bem, não faz problema nenhum, mas não dá pra gente fazer uma indicação médica disso como se tivesse um suporte científico por trás. Se alguém tiver mais dúvidas, aí, os últimos momentos para mandar. Senão, eu queria agradecer a Xê de novo pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que nosso último evento foi presencial, pelo que eu me lembro. Eu lembro bem de uma sala bem grande, com as mesas organizadas assim como um quadrado. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Muitíssimo obrigado. A Cláudia está falando para a Aline do Feno Grego. Muitíssimo obrigado. E eu espero estar aqui com vocês mais vezes. Femi, obrigado pela parceria. E eu espero vocês lá no Insta, meninas. Qualquer dúvida que sobrou, que eu não consegui tirar, me manda por lá, tá bom? Um beijo.
Legal, doutora Naira, muito obrigada. Foi muito rico esse encontro, acho que as meninas aproveitaram bastante. E, na verdade, o último encontro foi online e eu Ó, não tô participei, lembrando desse. Então eu teve um participei com o bebê depois. no colo desse encontro. Gente, em outubro principalmente, é tanta palestra que eu fico perdidaça de Né? tanta palestra. Mas eu não lembrava que tinha tido um online. Que bom, então a gente foi se vendo quase ano a ano, depois daquele presencial. Exatamente. No último que a senhora participou, a senhora dividiu o horário com a Tânia, a enfermeira do NIPO. É verdade, verdade. E aí a gente decidiu que agora é um palestrante por encontro que dá para a gente aproveitar Porque melhor o tema, né? Fica mais atropelado, né? Muita informação. Isso, exatamente. E aí, temos sorteio, meninas, agora? Temos. Sorteio. Deixa eu só abrir aqui a lista de presença que as meninas preencheram aí. Meninas, a partir de agora, quem preencheu, preencheu. Quem não preencheu, não preenche mais, hein? Você abriu o site aí, não? Abri. Tá. Abri. Dessa vez eu vou mais rapidinho que eles, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para todo mundo acompanhar. Olha, peraí, falha técnica aqui. Agora abriu. Todas vendo aí? A Bruna tá por aí? Só vale se tiver online mesmo, hein? Isso, e tem que responder, hein? Bruna, Bruna liga tá por a aí? câmera, dá sinal de vida. Fala um oi. Bruna, se não tiver, nós vamos partir para a próxima pessoa, hein? Última chamada da Bruna. Ó, mais uma chance para as próximas, hein? Ô, Raquel, corre lá e se inscreve, hein? Oi, eu já me inscrevi. Já se inscreveu? No dia que você incluiu o link lá no grupo, eu já fiz. Não, o de hoje, eu mandei no grupo. A lista de presença. Isso. Ah, não, essa eu não fiz. Tá fixada lá em cima no chat. Tá, A lista de presença. Peraí, vou correr. Eu me inscrevi também, mas eu não tô aparecendo aí. Na lista de presença? Sim. Dá uma atualizada aí, não, vou ver se aparece. Quem falou agora que não conseguiu? Eu me inscrevi, mas... Eu quem? Fala o nome para mim. Carolina Loperi. Tá aqui, ó, já vi, tá lá Aqui, embaixo. Ó. Isso. Eu também, Nalva, Wendy. Wendy, cadê você? Você se inscreveu agora? Foi de manhãzinha, mas acho que não entrou. Não, o que eu mandei de manhã, presença. isso. O que eu mandei de manhã foi para você entrar no encontro. A lista de presença eu mandei agora.
A lista de presença está fixada lá no chat da reunião. Vou andar de novo aqui, ó. Gente, foi. É que eu fui trocar a fralda do baby. Ai, Jesus. Mas alguém tá... Acontece, Olha, acontece. agora Obrigada, tá viu? subindo. Agora tá subindo. Foi maravilhoso. Obrigada. Quem tá falando? Ah, é a Raquel, desculpa. Ah, é a Raquel. Eu pensei, vai que é a Bruna que apareceu aí. Mais alguém vai se inscrever? Eu posso abrir de novo? Consegui me inscrever. Olha, tá subindo rápido aqui, hein, Maraísa? Mais alguém? Vou abrir de novo, tá? Eu tô imaginando elas preenchendo que nem doida ali, digitando. Desespero. Lá. Não, e o pior é que o bebê acorda bem na hora, né? Aí eu penso no sufoco. É um na teta, outro correndo no celular, aquela loucura. Ai, gente. Vai lá, dá uma última atualizada aí, Nalva. Mais uma chance. E a gente faz esse... agora não subiu mais de novo. Subiu uma. Ó, tem 34, aqui tem 33. Deixa eu ver quem faltou. Gente, assim não consigo fazer o sorteio. Olha, se aparecer mais alguém, fica pro próximo, tá? Fica pro próximo. Isso, que nós vamos sortear essa sexta e mais 5, né, Maraísa? Exatamente. Essa daqui é a top. E aí a outra tem menos coisas, mas também tá bem legal. Tem livrinho, tem produto. Olha, já tem nenê fofo aparecendo, gente. Ai, que sono. Agora vai, hein? Agora vai. Keila, tá aí? Cadê a Keila? Keila, eu estou presente. Não sei se é eu. É Keila de Jesus Rodrigues Macedo, é você? É, sou eu mesma. Aê! Aê! Deixa eu colocar aqui a primeira cestinha. Olha, gente, eu vou fazendo print porque eu gosto muito de foto. Não, ela tira os melhores prints, né? Olha isso, gente. Mas o chique da foto é esse, entendeu? A gente consegue... A foto espontânea. Claro, agora a gente tira a Keila, porque a Keila já ganhou uma vez. Obrigada, obrigada. Depois você fala com a gente, Keila, para a gente combinar para te entregar a cesta, tá bom? Tá legal. Obrigada. Meninas, eu vou saindo daqui também, viu? Contem com Fêmea. Muito obrigada. Obrigada, Nicole. Obrigada, Nicole. Jaqueline Miranda tá aí? Sim, tô aqui. Ah! Olha lá, deu sorte, hein? É. Apareceu, deu sorte. Verdade. Aí fica a dica, pessoal. Mostrem os bebês aí que estão mamando, que estão no colo, estão correndo pela casa. Dá sorte no sorteio, hein? Mais 3, né, Maraísa? Jaqueline, deixa eu tirar a Jaqueline aqui. A Jaqueline era a primeira da lista aqui, ó. Primeira que fez a inscrição. Tem que ganhar. Tatiane Loyola tá aí?
Oi, gente, tô sim. Cadê Deixa eu você? ligar minha câmera. Aê! Ô, Maraísa, eu liguei a câmera, vamos ver, hein? Ó que dá sorte, aí. hein? Aí, ó, todo mundo aparecendo. Ai, gente. Menina, eu tô descabelada, melhor não, deixa só o baby. Eles são plenos. Eles são sempre fotogênicos, né? Nasceram prontos. Eles nasceram prontos para a mídia. Eu não sei o que vai acontecendo ao longo dos anos com a gente. Abafa, abafa. Neliane. Neliana. Neliana, é. É, Neliana. Ah, se ela já falou é porque ela já tá aí. Acabei de ligar a câmera, funciona. Aí, ó, viu? Apareceu da sorte. Aqui, ó, nele aqui. Maraísa, falta quantos? 2? De 2, né? Foram 3. Danila, tá aí, Dani? A Danila fez pergunta, né? Fez. Pergunta, tô aqui. Aí, ó. Participa da sorte, hein? Faz pergunta, aparece na câmera da sorte. Aí, Vamos ficar só na pergunta, gente, que a cara já não tá ajudando, não. Tô parecendo uma lua cheia aqui dessa menina. Olha que beleza. Depois vai ficar só as lembranças gostosas. Ah, com certeza. Sempre fica. E os cabelos que caem, depois nascem, ficam aí dispersos pela vida. É assim. Eu que diga, né? Segunda vez já, menina. Vamos cruzar Gente, o dedo, sentindo uma o último, calopsita hein? quando começa a crescer. Eu não sei o que é pior, quando cai ou quando começa a crescer. Camila, você tá aí? Oi, tô aqui. Camila. Tô aqui, então, muito bem, garotas. Aí. Agora, vamos fazer uma fotinha oficial, eu dando tchau pro pessoal que tá passando aqui, ó. Olha que coisa gostosa da Joyce, gente, meu Deus. Tentar Tá pegar, pertinho, tá com neném. calor. Vou sair na foto. Vem cá, É a mamãe, Maria pra sair na Luísa, foto. eu tô trocando. Belezinha. Ô, Nalva, tira o seu compartilhamento para fazer a foto, senão vai ficar a foto da foto. Tô emocionada, de verdade. Deixa eu fechar o chat aqui também, ó. Isso. Adelina. Olha, gente. Ai, eu não aguento essas minhas crianças lindas. Mais alguém ligando ou a Gabi aí também? Vamos, meninas. A Cláudia sumiu, ó. Ligou e sumiu. Ah, tá aparecendo. Não, é a aqui pra mim. Carolina. A Cláudia tá aqui. tô É a Carolina que sumiu. Oi. Vamos lá, 1, 2, 3 e X. Já fiz mais uma sem falar X, né? Que é pra Maraísa ficar linda, que ela Isso. adora as fotos de surpresa. Meninas, então é isso. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao programa, vocês podem procurar eu ou Maraísa. Pode procurar a gente nos grupos, né, Ma? Ou mandar e-mail para o programa de gestantes. No e-mail a gente conta também com a Marcinha. Então, das 6 até as 6, vocês mandando, vocês vão ter respostas, porque a gente está aqui, né? Exatamente. Se tiverem Ou quem algumas... for daqui, vem aqui também, pessoalmente, Isso. pergunta. A gente ajuda.
Sinal Se de fumaça, qualquer coisa. Se quiser dar alguma sugestão também, a gente está recebemos algumas, estamos trabalhando nelas, né, Maraísa? Sim. Nosso objetivo é sempre acolher bem vocês e melhorar o encontro para que ele seja o mais acolhedor possível para vocês, para que vocês se sintam bem durante a gestação, tenham uma boa licença maternidade, que voltem para trabalhar seguras e confiantes, sabendo que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Tá bom? Meninas. Obrigada Raquel, pela você quer falar participação. alguma Obrigada, coisa? viu, meninas? Valeu mesmo. Bom Eu só fim de quero semana para agradecer, vocês. né? Vocês duas são, nossa, sensacionais. Acolhem muito bem a gente. Muito obrigada por tudo mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amém. Sensacional. Amém. E as outras mães também, altas dicas. São também muito giraias. Obrigada, viu? Obrigada, meninas, pelo carinho. Continuem se ajudando lá no grupo, que a gente fica de olho. Quando vocês estão se ajudando ali, tá dando certo, a gente vai deixando, tá? Qualquer coisa a gente vai lá e fala uma coisinha no meio ali. Não sei se dá para ver às vezes, né? Porque é tanta mensagem. Mas a gente está sempre de olho lá. Se precisarem de ajuda. Exatamente. E olha, saindo do grupo de gestantes, voltando ao trabalho, tendo bebê crescidos, vamos reforçar esse grupo, que ele é importante para a gente poder entender melhor como que acontece esse retorno de vocês, para a gente poder ajudar melhor, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Meninas. Tchau, meninas. Beijo. Obrigada, Tchau. Fica com tchau, Deus. tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.